Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam, todos juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (19 de maio, dia de Pentecostes). O Evangelho de hoje é de João, no capítulo 20, versículo 19 ao 23. Aqui, São João narra a chegada para os discípulos, dos apóstolos, que Jesus entrega o Espírito Santo. Vamos ouvir primeiro a reflexão do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, a liturgia diária para esse texto de São João. Pentecostes acontece no mesmo dia da Páscoa. Jesus se apresenta no meio dos discípulos e lhes dirige a saudação pascal. A paz esteja com vocês. A paz que Jesus oferece afasta o medo. Com efeito, os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Missionário do Pai por excelência, Jesus, neste instante, envia seus discípulos como testemunha de tudo que dele aprenderam. Deverão prolongar no mundo a sua obra. Para isso, reveste-os com o dom do Espírito Santo e com o poder de perdoar pecados. É um poder que discerne e julga, que reconcilia e exclui. O pecado consiste em gerar e promover a injustiça, contrária, naturalmente, ao projeto de Deus. Tarefa da comunidade cristã é lutar pela implantação da justiça, fazendo com que todos tenham vida em abundância. Continuando com esta reflexão, vamos trazer então a ponte, como a gente faz sempre, do texto do Evangelho, com o catecismo da nossa Santa Igreja, com alguns parágrafos do catecismo. Iniciamos com o parágrafo 691, Espírito Santo. Tal há o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo seus novos filhos. No batismo já. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comum às três pessoas divinas, mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica, designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo.
parágrafo 692. Cristo, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lhe o Paráclito, que a letra quer dizer aquele que é chamado para junto, advocatus, né? Paráclito traduz-se habitualmente por consolador, sendo Jesus o primeiro consolador. O próprio Senhor chama ao Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Parágrafo 693. Além do seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e também nas epístolas, encontramos em São Paulo as designações Espírito da Promessa, Espírito de Adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. E em São Pedro, Espírito de Glória, todos atributos, né, do Espírito Santo. Parágrafo 702. Desde o princípio até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece oculta, mas está atuante. O Espírito de Deus prepara o tempo do Messias, e um e outro, ainda não plenamente revelados, são já prometidos com o fim de serem esperados e acolhidos quando da sua manifestação. É por isso que quando a Igreja lê o Antigo Testamento, perscruta nele o que o Espírito, que falou pelos profetas, nos quer dizer acerca de Cristo. Por profetas, a fé da Igreja entende aqui todos aqueles que o Espírito Santo inspirou no anúncio vivo e na redação dos livros santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros ou o Pentateuco. Separa os profetas, os livros ditos históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo os sapienciais, em particular, o livro dos Salmos. Tudo isso menciona aqui o Espírito Santo atuante desde o início da criação, né? Bem, desde o início da criação. Lá no Gênesis, bem no início, está assim, né? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas.